Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me ou recebe-me como um dos teus trabalhadores. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E eu te peço mais uma vez nesta manhã, fala conosco através da mesma. Nós estamos atentos em ouvir a tua voz e te pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia nos alcance nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Querem sentar vocês? Se quiserem, pode sentar, viu? Daqui a pouco vocês vão ter que ajudar aqui, para não ficar muito tempo em pé. Preste atenção que você, vou falar devagar e ser bem pontual, até porque cada impossibilidade aqui, né? E talvez você não escute direito, mas eu vou dar um jeito de fazer a coisa, de falar direitinho aqui para nós entendermos. Diante de Deus, nós recebemos o tratamento que nós quisemos. Porque Deus, ele é recíproco. O que é isso? Deus nos trata à proporção do que nós o tratamos. Ele fala de honra, que aqueles que o honram, ele também o honrará. Ele fala de busca, que aqueles que o buscam, ele se deixará ser achado. Ele fala de clamor, que todo aquele que clama, ele responde. Todo aquele que bate, abre-se-á, e todo aquele que pede, recebe. Então a Bíblia me deixa crer, amados, que nós temos o tratamento de Deus que nós queremos receber. Ou seja, a proporção que damos a Ele, Ele se entrega por nós. E essa parábola que eu li aqui agora, foi a parábola que Jesus entregou aos judeus, porque aquele filho reflete justamente isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que aquele jovem quis viver uma vida diferente daquela que ele estava vivendo. Fez algumas coisas ali que era impossível a um judeu fazer. A primeira coisa que ele fez foi desejar a morte do seu pai. E por que eu digo isso? Porque ninguém pode receber a herança de alguém que está vivo. E ele pede a herança, o pai o dá, e a segunda coisa que ele pediu ou queria e fez foi se afastar de seu pai, porque a Bíblia diz que ele foi para uma terra muito distante. Ele pediu para ir longe, porque talvez a companhia do seu pai ou na casa do seu pai não era tão bom quanto ele imaginava. São imaginações que nós, como filho, temos e achamos que fora da presença de Deus é muito melhor do que estar debaixo. E por que o filho talvez agiu dessa maneira? Porque eu tenho dito aqui por algumas vezes que nós somos mais felizes pelaquilo que não temos do que felizes pelaquilo que já temos. O homem, ele é insatisfeito por natureza. A prova disso é que ele tem um carro e esse carro leva para onde ele quiser ir ou levar. No entanto, ele luta e luta para ter um carro só porque tem algo diferente. Só porque tem uma voz lá dentro que orienta ele ir para algum lugar. Só porque o carro dele tem um detalhezinho diferente do que os outros. E a partir desse momento o homem fica insatisfeito e infeliz por não ter aquilo que ele não tem, ou por querer aquilo que ele não tem, e se esquece de ser feliz por aquilo que ele já tem.
O filho se sentia da mesma forma, ele era feliz e não sabia, porque ele estava dentro da casa do seu pai. E a casa do seu pai era uma casa tão próspera, mas tão próspera, que até os empregados, os jornaleiros, os trabalhadores. Jornaleiro e trabalhador não era escravo. Jornaleiro não tinha compromisso com o dono da casa, porque o jornaleiro era contratado para dar um dia de trabalho. Ou seja, quando ele ia fazer algum serviço, ele era contratado o seu dia, era obrigação dele levar o almoço, levar o café e levar a janta, se assim fosse preciso. Mas na casa desse pai, diz a passagem bíblica aqui, que era tão próspera que até aqueles que o pai não tinha compromisso de dar o que comer, ele dava. E não só dava, como também tinha de fartura. Os escravos da casa desse pai eram prósperos, porque se os trabalhadores do dia tinham de fartura, imagine os escravos. Com certeza essa casa era uma casa onde o pai servia a mesa para os filhos e para os escravos e para os servos, e dizia: vocês comam a hora que vocês quiserem comer, se alimentem a hora que vocês quiserem se alimentar, façam a refeição a hora que vocês quiserem, porque nessa casa há prosperidade. Mas a Bíblia diz que mesmo assim esse jovem, ele achou que fora da presença do seu pai estava melhor, porque na sua mente ele criou imaginações. São aqueles pensamentos que nós temos, que achamos que Deus nos priva de alguma coisa. Na casa do pai há regras, e ele sabia disso. Na casa do pai há compromissos, e ele sabia disso. Mas quando a pessoa está enfeitiçada, encantada, está paralisada com as coisas do mundo, ela começa a imaginar que o pai está sendo muito duro, porque está dando regras e obrigações, e o pai não está. O pai está cuidando de nós, porque nos dá essas regras e obrigações. E ele começou a imaginar, pois bem, ele pega o seu dinheiro, porque apesar de tudo, mesmo o pai sabendo que ele não teria parte na herança enquanto estivesse vivo, o pai, assim como Deus, é um pai que não quer nos prender a ele por causa da obrigação. Ele quer que nós adoremos a ele, ele quer que nós servamos a ele, ele quer que nós venhamos servi-lo de inteireza de coração e com um coração sincero e livre, sem impedimento algum. O pai libera a herança mesmo sabendo que ele não tinha direito, porque o pai bem sabia que aonde ele estava era um lugar bom. E a Bíblia diz que esse jovem pega e vai curtir a vida. Ele vai gastar aquilo que ele tinha e vai experimentar aquele que ele nunca experimentou. Parece um retrato dos nossos filhos, que nós orientamos: filho, não namore com essa pessoa, filho, não ande com essa amizade, filho, a bebida não é boa, e os nossos filhos fazem exatamente aquilo que nós indicamos que não faça. E parece aos nossos filhos que nós estamos querendo que ele não experimente felicidade. Não é isso, é porque nós já experimentamos e vimos que não é bom. Nós já provamos. Alguns de nós aqui já experimentou a droga e viu que a droga traz uma diversão, irmãos, por segundos, uma alegria por minutos, mas quando ela termina o efeito, deixa um buraco que ninguém pode preencher. Vimos, irmãos, aqui, quando nós falamos em certas coisas, nós experimentamos. Quantos de nós aqui não fomos para o carnaval e pulamos a noite toda e nos drogamos? Alguns viveram em determinadas orgias e chegamos pela manhã em nossa casa, dormimos, e quando chegou a tarde tínhamos necessidade de preencher, porque aquilo não nos trazia felicidade. Nós orientamos os nossos jovens muitas vezes para que eles não vivam o que nós vivemos, e o pai queria tratar aquele filho daquela maneira.
Ele estava tentando dizer ao filho: filho, aquilo que você quer não é bom. Aquilo que você quer não é algo que você vai se sentir feliz. Mas diz a palavra que ele quis e o pai deixou. Escute uma coisa: Deus não vai impedir de você viver as suas experiências, seja ela boa ou mal. Mas por favor, escute quando ele falar. Porque quando ele te impedir, ou pelo menos ele te indicar de fazer alguma coisa, ou te orientar de fazer alguma coisa, não é porque ele está querendo que você não experimente o melhor da vida. Adão e Eva estavam no jardim, e diz a palavra que eles não precisavam trabalhar. Só que a ilusão do diabo para nós é justamente essa: achar que Deus está nos privando do que é bom. E não é isso. O diabo chega para Eva e diz assim: Deus falou de que forma? Não, Deus disse que era para eu comer de todo o fruto que tem no jardim, menos daquela árvore que está no meio do jardim. Porque Deus disse? Porque ele disse que no dia que eu comer daquele fruto eu vou morrer. Não é nada disso. Deus só falou isso porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque no dia que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. E na verdade Deus é imortal. Se ela fosse igual a Deus, ela estaria viva até hoje. Deus estava dizendo que no dia ela comesse, ela iria morrer. E morreu. Mas a concupiscência dos olhos de Eva, para satisfazer a sua carne, olhou para o fruto e foi desejoso. A Bíblia diz que o fruto era desejoso aos olhos. E ela comeu, deu ao seu marido e ambos morreram. Então, nós achamos exatamente a mesma coisa. E o pai estava dizendo justamente àquele filho: filho, não faça isso, porque você vai cometer um erro gravíssimo. E ele fez, comeu, e a Bíblia diz que ele caiu em si. Porque o estado daquele jovem foi tão grave, mas tão grave, que ele desejou comer comida de porcos. Irmãos, talvez esse seja o estágio, é o chamado fundo de poço do homem. Não ter o que se alimentar. Não ter o que comer, e ele chegou no fundo do poço, comer comida de porcos. E aí vai entrar o versículo que eu li, dizendo que um dia ele cai em si. E fala: eu voltei com meu pai. Só que o problema daquele filho, que mesmo ele cair em si, ele tem mais um pensamento errado. E qual foi o pensamento? Eu vou para o meu pai e não vou nem querer que ele me receba como um filho, mas que me receba como um dos seus servos. E isso demonstra que ele queria voltar para o pai não por causa da presença, que ele queria voltar para o pai por causa da necessidade. Ele não queria voltar para o pai porque ele amava o pai. Foi porque a barriga dele, o estômago dele começou a ficar vazio. E talvez, como eu disse, o retrato dos nossos filhos seja na insistência. E talvez o nosso retrato seja justamente do pensamento desse jovem que voltou para a casa do pai. Voltou por causa da barriga. Quando Jesus fala para aquela mulher lá em João capítulo 4, que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai e Espírito em verdade, Jesus não estava sendo louco no seu discurso. Porque se você parar para analisar, parece que Jesus estava sendo louco, porque nós somos 30% da nação brasileira crentes. Há países que são mais do que a metade crentes, mas mesmo assim ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E o que é isso? São aquelas pessoas que estão na igreja não porque a barriga apertou,
São aquelas pessoas que estão na igreja, não porque não tem o que se alimentar lá fora, ou que ninguém dá nada. São aquelas pessoas que estão na igreja porque realmente vieram buscar a presença do seu Pai. E é isso que é difícil. Nós estamos pregando uma mensagem aonde a igreja venha satisfazer-se de comida. Escute para Deus, isso não é nada. Porque a Bíblia diz que Salomão vai pedir agora sabedoria a Deus. E quando Salomão ora e pede sabedoria, Deus diz: Salomão, porque você não me pediu nada, como riqueza, a morte dos teus inimigos, e nem glória desse mundo, eu vou te dar sabedoria. Escute aqui, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar aquilo que você não pediu. Deus conhece as suas necessidades. Você não precisa estar aqui implorando a um Deus para te dar algo que você precise, porque Ele sabe que você precisa. Ele só quer que você entre aqui para adorar a Ele. Glória a Deus. E aquele jovem cometeu o último erro que disse: eu vou voltar para o meu pai, porque lá tem comida, lá tem como me alimentar. Só que Jesus disse algo em João capítulo 8. Ele disse: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E eles retrucam os fariseus, dizendo: Senhor, nós não somos escravos de alguém, como dizemos que a verdade nos libertará? Ele disse: vocês são escravos do pecado. Escute, porque o escravo não fica sempre na casa, o filho fica. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai e não vou querer ser recebido como filho, mas como servo. E aí que está o erro. Porque você sempre vai ouvir testemunhos de porque alguém está na igreja. E escute, porque Deus vai atrair multidões por causa da comida. Isso não tem problema algum. Deus vai multiplicar pão e peixe para que ninguém morra de fome. Isso não tem problema algum. Haverá sempre uma multidão rodeando Jesus, mas Jesus vai sentir quando alguém tocar na veste dele. Vai ter sempre uma multidão sedenta de pão e de peixe, querendo servir a Ele por causa do pão que perece. Mas Deus não quer esse tratamento comigo e com você. Deus quer te chamar para um lugar de secreto chamado Getsemane e quer conversar com você. Deus quer ter intimidade. Ele falou aos seus discípulos: eu não vou mais chamar vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu quero vos chamar de amigos. Estar na presença, irmãos, por causa de comida é muito pouco. Estar na presença por causa de um momento de avivamento na igreja, onde nós pulamos e dançamos, é bom, mas é muito pouco. Servir a Deus só porque nós temos prosperidade na mesa é muito pouco. Servir a Deus só porque nós somos abençoados, temos as melhores roupas, comemos as melhores comidas, é muito pouco. E talvez esse seja o objetivo maior da igreja. Porque as pessoas se aproximam de Jesus? Por causa de algo que foi proposto. Nós evangelizamos e dizemos: ó, Jesus pode mudar. A igreja ficou, irmãos, especialista em fazer campanhas, porque a igreja que não faz campanha hoje não prospera. A igreja ficou especialista em fazer festas, em convidar pregadores avivalistas, em chamar pessoas que estão no auge, porque quando esse pregador chega e começa a pregar, a igreja toma uma unção muito grande, começa a balançar e sacudir e chacoalhar. Mas isso é muito pouco. Jesus quer colocar um anel em nosso dedo e uma sandália em nosso pé. Jesus não quer que você fique na casa só porque você é servo. Ele quer que você fique porque você é filho. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta, irmãos, teve talvez uma decepção, porque o pai chega correndo e fala: não, o que, servo? Não, pega um anel, pega uma sandália
Bota um anel no dedo, eu quero você como filho. Escute, porque isso não é muito bom não, viu? Porque quando ele ia ser filho, voltasse a ser filho, tornaria a voltar a ter obrigação com o seu pai. Tornaria a ter obrigação na casa. Escuta, sabe quem é servo na casa do pai? São aqueles que são desobedientes ao pai. O pai disse ao primeiro: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: sim, senhor. E disse ao segundo: pai, vai trabalhar. Não quero. Porém o segundo se arrependeu e foi. E pergunta a Jesus: qual dos outros? Aquele que obedeceu. Nós estamos cercados, irmãos, não é de filhos, mas de servos. Porque o servo só obedece na presença do seu Senhor, mas os filhos têm consideração pelo pai, e mesmo que o pai não esteja perto, ele mesmo assim obedece. O filho não trabalha recebendo chicotada, mas o servo precisa apanhar para produzir. Então escute aqui: se você vai fazer alguma coisa para Deus, pelo amor de Jesus Cristo, pare de ser servo. Vou falar isso aqui da internet, mas eu preciso. Tem hora, irmãos, que nós precisamos corrigir alguma coisa. Vou falar aqui dos meninos do louvor. Você não sabe que você precisa apresentar o melhor para Jesus? Por que não chega 10 minutos antes no culto? Para arrumar a bateria, para arrumar a guitarra, para arrumar o teclado? Você não sabe que pode ser usado a qualquer hora? Porque você só estuda no dia que você vai pregar. Isso é retrato de um servo que precisa fazer as coisas debaixo da chicotada. Mas filho é diferente. Filho é totalmente diferente, porque o filho ama o pai e o pai ama o filho. Ele cometeu besteira, e escute aqui: Deus é aquele que não vai passar a mão da cabeça de ninguém. Ele quis ir embora, o pai disse: vá. E por incrível que alguém venha dizer aqui ou pareça, o pai não foi atrás do filho. Lucas capítulo 15 conta uma parábola, são 3 pessoas, a dracmas, 2 objetos de uma pessoa, a dracma, ovelha e o filho. A dracma a mulher procurou, a ovelha o pastor foi atrás. Mas quando se trata de humanos, você vai ter que voltar para Jesus. Vai ter que voltar para Jesus. Vai ter que voltar. Só que ele queria voltar sem obrigações. Ele disse: meu pai me receber como um servo, para mim tá bom. Para quê? Para você, na hora que quiser sair sem dar satisfação, você sai. Afinal de contas, você não tem compromisso com o pai. Nós criamos, e aí a culpa é dos pregadores. Deus chega em Malaquias capítulo 1, vai dar uma repreensão em nós que somos sacerdotes. Vocês criaram monstros. Vocês fizeram um povo vocês pregaram um povo e incitaram um povo, porque vocês deram um exemplo de apresentar o pior para ele. Deus vai falar para Malaquias: fala aos sacerdotes, se os vossos príncipes vão aceitar o que vocês estão oferecendo sobre o meu altar. A ovelha cega, o animal com defeito. Se os vossos príncipes aceitarem, vocês oferecem a mim, porque sabia que nenhum homem ia oferecer, ia gostar. E como nós temos a mania de empurrar o que é porcaria para Jesus, como nós temos a mania de oferecer o que é pior para Ele. E como eu disse, Deus deu a repreensão porque aqueles sacerdotes criaram monstros, e a igreja brasileira, eu me ouso em falar, estão sendo criados verdadeiros monstros.
que estão achando que Deus aqui na igreja é um garçom para te servir a hora que você quiser, e não é assim. Se você é filho, você precisa ficar na casa, mas tem que colocar o anel e a sandália, tem que ter compromisso. Tem que ter. Tem que servir a Ele em primeiro lugar com uma alegria. Irmãos, Deus, quando nos dá uma repreensão, e dava em Israel uma repreensão para que ele se voltasse, o povo se voltasse para Deus, para ele, Deus não gostava não, irmãos. Conjectura minha, mas eu creio que Deus ficava conduído no seu coração por ter que castigar filhos. E eu já me dei com cada tipo de crente. Nós somos tão insensatos, mas tão insensatos, que só porque eu aparentemente como pastor aqui libero ou permito algumas coisas, as pessoas acham que tem aprovação minha e não tem. Chegaram até a dizer: pastor, é muito legal, pastor, deixa tudo, pastor, me entende. Não, eu não te entendo coisa nenhuma, eu só não mando na tua vida. Se Deus não está conseguindo, quanto mais eu não sou liberal coisa nenhuma. Mas o Senhor me deixou pecar. O pai disse: vá, que você vai ver que lá fora o negócio não é bom. Enquanto você tiver dinheiro, rapaz, você tem amizade. Enquanto você tiver dinheiro, vai ser o bam. Enquanto você tiver condições, as pessoas vão te aplaudir, te abraçar. Eu quero ver quando você perder. Eu quero saber quando você parar de ter. Eu não sou liberal aqui na igreja porque alguém vai: pastor, posso fazer tal coisa? Pode. E tal coisa? Pode. Então pode. Ah, o pastor liberou. Eu não liberei nada, irmãos. Simplesmente o meu papel aqui, o de Jesus, é orientar e falar: esse caminho não é bom. Pastor, não vou para o culto hoje não. Beleza, eu nunca digo não. O pastor é liberal. Eu não sou liberal não. Eu só estou tentando avisar aqui, aleluia, que isso não é bom. Porque uma hora vai ter uma consequência. A Bíblia diz que Judas, ou Tomé, chamado Dídimo, João capítulo 20, não estava com seus discípulos de Jesus na hora que Jesus aparece, e Jesus, tendo as portas fechadas, entra e diz: Pai, seja convosco. 8 dias depois, Tomé chega agora e diz, os discípulos dizem: Senhor, Tomé, nós vimos o Senhor. Ele disse: não acredito. Só que Jesus havia soprado o Espírito Santo sobre aqueles discípulos. 8 dias depois que aparece, Jesus, da mesma forma, entra na casa, e a primeira coisa que ele olha para Tomé e diz: Tomé, põe aqui a mão nos meus cravos. Vê que o Espírito não tem fome. Me tem alguma coisa de comer aí? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E Tomé perdeu a oportunidade de receber a regeneração ali, porque Jesus havia soprado aos 10. Judas já estava morto. Quando, irmãos, eu falo que trocar alguma coisa, ou de estar na igreja por estar em outro lugar, e algumas igrejas da disciplina, eu não vou fazer isso nunca, porque vida particular só interessa a quem tem. E de vez em quando eu escuto as piores desculpas possíveis, mas o pastor libera. Para mim está tudo tranquilo. Porque Deus, bem como
alguém que dá o conselho, não quer nos privar. Mas 10 da manhã, e não é que eu quero encher a igreja não, até porque nós não podemos. Mas 10 da manhã, se tem 7 da noite, eu não sei você, mas eu tenho um prazer de estar aqui nesta hora. Servo, irmãos, trabalha debaixo do chicote. E Jesus fala para mim lá em Mateus, eu esqueci o capítulo agora. Eu aprendi esse versículo, me tremi de medo. Porque ele disse: se o servo daquele senhor achar que o seu senhor demora a vir e começar a espancar os seus conservos, virá o Senhor na hora que ele menos imagine lhe pagar o devido salário. Ô irmãos, eu não tenho que maltratar vocês aqui, eu trazer vocês debaixo de uma espada. Eu só tenho que te dizer e te orientar para que você não seja servo e sim filho. Para que você não seja obrigado a estar aqui nesta manhã participando de uma santa ceia, mas para que você tenha um prazer de estar aqui nesta manhã participando dessa ceia. Para que você não seja obrigado a louvar, não, mas tenha um prazer quando esses meninos começarem a tocar e você adorar também. Aleluia! Eu não quero aqui te obrigar a vir para culto, porque isso é coisa de servo. Eu queria que você entendesse que como filho você gostaria de estar na casa do teu pai adorando a ele. A igreja, e eu falo com toda a autoridade brasileira, está cheia de servos, cheias. Nós nos preocupamos somente em praticar serviço. Mas Deus diz que uma hora ele vai embora. Mas o filho não. O filho vai ficar para sempre aqui na casa. O servo uma hora, irmãos, vai embora. É algo muito forte que eu vou dizer. E é uma questão aí que as pessoas brigam, os teólogos brigam até hoje. Se Deus bota alguém para fora, e ele bota, ele chega e diz assim: por que essa figueira ocupa 3 anos a terra inutilmente? Corta. Mas disse o viticultor, o Espírito Santo: pai, deixa mais esse ano, e eu vou estercar, eu vou adubá-la, eu vou tratá-la. Se ela não produzir, arranca. O senhor pode mandar que eu vou arrancar. A igreja brasileira está cheia, irmãos, de pessoas que estão indo porque a barriga está vazia. A igreja brasileira está cheia de pessoas que estão querendo dar solução no casamento. E isso tudo é verdade, porque ele soluciona tudo. Mas a igreja está esquecendo, o brasileiro está esquecendo de que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Ele veio te buscar aqui nesta manhã. Ele está aqui nessa noite, nessa manhã te procurando. Ele está aqui nessa manhã procurando para ver se o seu perfeito louvor é o perfeito louvor que agrada a Deus, ou você só está cantarolando músicas que serão cantadas. Ele está te procurando aqui nessa manhã porque o Pai quer colocar uma sandália sobre os teus pés. E um filho te tratar como um filho. E um anel no dedo te tratar como um filho. Não como servo, que saindo daqui não tem mais compromisso com ele. Mas se eu for tratado como um filho, eu vou sair daqui, Deus vai comigo. Ele não terá compromisso comigo somente aqui na hora da pregação. Ele terá compromisso comigo na hora que o diabo quiser tocar a mão sobre a minha vida. Deus vai dizer: não toca, porque esse é meu filho. Deus terá compromisso comigo no trabalho, terá compromisso comigo na escola,
Aonde eu colocar as plantas dos meus pés, Deus estará lá dizendo: esse daí o diabo não toca porque é meu filho. E se você está vivendo a mentalidade de servo, esqueça. Seja filho. Porque o filho vai ficar para sempre na casa. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, aos amados também do Face, que Deus abençoe. E à noite nós temos um culto às 19 horas. Vamos ofertar.